Mais de um mês depois do novo comando do Congresso Nacional assumir a pauta, segue praticamente travada. Nessa semana, a única grande votação foi a que definiu as regras para execução de emendas parlamentares, mas o texto inclui um problema, uma nova modalidade para indicação dos recursos que abre espaço para a manutenção da falta de transparência nos repasses. Confira na reportagem de Pedro Teixeira. A novidade chegou aos deputados e senadores horas antes da votação. O relator, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, incluiu no texto a possibilidade de líderes partidários concentrarem as indicações das emendas de comissão. Uma estratégia similar à que foi usada nas extintas emendas de relator para omitir o responsável por cada repasse. A transparência no uso do dinheiro público é um preceito constitucional e a falta dela serviu como justificativa para o ministro Flávio Dino, do Supremo, suspender o pagamento das emendas no ano passado. Nesta sexta-feira, o Instituto Não Aceito Corrupção entrou com uma ação no Supremo para barrar a nova modalidade de indicação de recursos do orçamento. A expectativa é de que Dino, relator da matéria no STF, analise o recurso já nos próximos dias. Na última quinta-feira, antes da aprovação do texto, o ministro disse que, apesar dos avanços recentes, a solução para o orçamento secreto está longe do ideal. A mudança de última hora nas regras para as emendas parlamentares ameaça piorar o desequilíbrio entre os poderes. Para embaralhar ainda mais o cenário, deputados e senadores têm se engajado em disputas internas do Congresso. Movimento que, pelo menos por enquanto, travou a análise das pautas prioritárias do Legislativo. Na Câmara, os principais partidos ainda não chegaram a um consenso sobre o comando de cada uma das 30 comissões permanentes da Casa. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avalia apresentar denúncia contra o deputado Gustavo Gayer, que comparou o líder da mesa diretora a um gangster numa publicação nas redes sociais. Todos esses embates ocorrem sem que os parlamentares sequer tenham votado a Lei Orçamentária Anual de 2025. O projeto está na Comissão Mista do Orçamento, que pretende votar o texto na semana que vem. Vamos lá, Léo Barreto, eu senti muito durante a semana uma temperatura alta. Claro que a temperatura na política brasileira tem estado alta nos últimos anos, mas essa semana especificamente, você teve essa questão do xingamento ali do bolsonarista contra a Gleisi Hoffmann, você teve PL da anistia evoluindo, teve o PT querendo o passaporte do Eduardo Bolsonaro, você tem a aprovação das emendas que já foi judicializada de novo, orçamento sem votar. Qual o motivo de tudo isso, principalmente já é 2026 dentro do Congresso Nacional? É uma boa forma de colocar essa confusão, Caio. Mas, ao mesmo tempo, me parece que o país anda sem agenda e toda essa confusão, né, com pequenos incêndios em toda parte, para parafrasear um seriado que existia, a gente pode perceber que talvez esteja faltando um eixo condutor, né, para o processo político. Porque se não há uma agenda, se não há uma pauta, né, que mobilize a opinião pública, que mobilize os políticos, os parlamentares, aí talvez o resultado seja que esses assuntos, que em outras oportunidades são assuntos secundários, assuntos pequenos, né, um chamando o outro de gangster, enfim, tudo isso acabe não tendo uma participação tão grande dentro do processo político. Então, eu acho que a gente tem que buscar entender o seguinte: toda essa confusão é sintoma de quê? Né? Para buscar, então, a raiz da doença e do problema que a gente realmente está observando. Ô Jussara, de alguma maneira, eu queria até saber você frequentou ali o Congresso também essa semana, você sentiu isso também? Eu daqui de São Paulo senti, mas também queria a sua percepção enquanto repórter aí em Brasília. E saber se esse tensionamento, esse acirramento, esse embate petistas e bolsonaristas travando Brasília, travando o Congresso Nacional, deve atravancar também a evolução da principal agenda econômica do ano, que é a alteração no imposto de renda, a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda.
Olha, Caio, o que dá para a gente sentir aqui é que quanto mais o governo está desgastado e isso vem sendo apontado pelas pesquisas, a oposição, de alguma forma, ela fica entusiasmada com isso, ganha força e também o Centrão ganha poder de barganha. Então, uma negociação com um governo forte, que flui com muito mais facilidade, diante do desgaste do governo, tudo vai atravancando. Essa semana foi uma semana marcada principalmente pela disputa das comissões. Então, a gente vê das comissões na Câmara, né, especialmente. E a gente viu o PT e PL duelando por comissões importantes, principalmente a das relações exteriores, que o PL já disse que não abre mão para que ela seja assumida pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Claro que o PL, como o maior partido da casa, tem a prerrogativa de fazer a primeira pedida, indicar qual comissão quer ficar. E o Hugo Motta diz que vai manter isso. O PT tentou embarrear isso, tentou atravancar isso, mas mostra claramente que esse cenário polarizado ganha força diante também deste governo desgastado. Aí você citou, claro, pontos importantes. Ainda não foi votado o orçamento de 2025, é um ponto importante que precisa avançar e foi atravancado. E aí por que essa semana foi importante? Porque se esperava que depois de passar do carnaval, a agenda no Congresso ia fluir, o que a gente viu não foi exatamente isso. Na próxima semana, o governo promete enviar até terça-feira esse projeto da isenção de imposto de renda até R$ 5.000. Bem, aí a ver como também o poder de articulação da nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que essa semana ganhou destaque por outros motivos, inclusive uma fala inadequada, para dizer o mínimo, do presidente Lula em relação a ela, porque a escolheu para ficar no cargo de ministra das Relações Institucionais, mas também isso acabou motivando uma série de ataques da direita, em especial, né, o mais grave deles, do deputado Gustavo Gayer. O que a gente viu nisso, só para falar e fechar aí uma semana conturbada, você tem plena razão, está à distância, mas seu faro de repórter não mente jamais, que é um Congresso completamente atravancado por essas questões, agora com comissão de ética sendo acionada contra Gustavo Gayer. Então, assim, vai ser a próxima semana, ela vem cheia de expectativa. Primeiro, pela relação, para tentar avançar com o orçamento, justamente também para a definição dessas comissões e a expectativa da chegada desse texto da reforma da renda. Ô, Léo, de certo modo, claro, a gente vê um Palácio do Planalto, o presidente Lula, um pouco nas cordas, devido à baixa popularidade, sem, portanto, cacife político para negociar com o novo comando do Congresso. Mas eu queria o seu olhar para esses dois personagens, para o novo presidente da Câmara, Hugo Motta, para o novo presidente do Senado que voltou, Davi Alcolumbre. Eles não estão conseguindo, na sua percepção, gerir esse tensionamento e essa polarização política? Olha, eu acho que é importante a gente perceber que essa mudança de liderança, especialmente na Câmara, né? O Davi Alcolumbre a gente já conhece melhor, já foi presidente, não tem uma agenda própria, né? Não carrega enfim, nenhum objetivo em termos de políticas públicas que a gente possa dizer, isso aqui vai ser a marca. É reconhecido como um operador político, né? E de certa maneira, tem espaço para um processo de negociação com o Planalto, né? No caso do Hugo Motta, aí a gente tem uma questão nova de fato, né? Porque ele foi eleito com 400 e poucos votos, né? A mesma votação que o Arthur Lira tinha, né? Teve na última vez que foi eleito, sendo que Hugo Motta, pela sua idade, pela sua trajetória, né? Pela sua biografia, ainda não tem status suficiente para a gente poder dizer que aquela votação era decorrente dos seus predicados pessoais. Ou seja, então isso significa que aquela votação era uma votação de um grupo, né, que foi mantido no poder. Agora, enquanto Arthur Lira, né, ele tinha todo um estilo pessoal e tinha inclusive uma agenda, né, a gente vai lembrar que a questão mais importante para Arthur Lira foi a reforma tributária o tempo todo. A gente ainda tem que entender qual vai ser a marca de Hugo Motta, né? Eu acho que, olhando de uma perspectiva da divisão dos poderes, Arthur Lira foi um cara que, durante o período, né, desde o momento em que
ele assume a presidência ali depois de Rodrigo Maia, até essa primeira metade do governo Lula, ele fez questão de consolidar o poder da Câmara, consolidar o poder do Congresso, via as emendas ao que a gente está vendo que está sendo discutido até hoje, né? No caso de Hugo Mota, talvez o papel dele seja refinar e reinstitucionalizar o processo político que ficou de uma forma desproporcional, concentrada nas mãos de Lira nos últimos 4 anos. Então, eu acho que o Hugo Mota, assim, a gente olha, assim, o Congresso não tem agenda. Não, ele tem sim, né? Ele tem uma agenda de resolução, né, das emendas, como a gente viu na reportagem, mas ele também tem uma agenda de reinstitucionalização da Câmara. E isso significa recorrer menos aos requerimentos de urgência para levar os projetos direto para o plenário, ao reestabelecimento do trabalho funcional das comissões. Então, eu acho que a Câmara está fazendo o seu trabalho interno, tá? Então, eu acho que esse tempo, ele é um tempo necessário em função do tamanho da transformação do estilo de liderança que houve, principalmente na Câmara dos Deputados. Mas eu repito, né? Se a gente tem um Congresso que está esperando uma pauta, esperando uma agenda, a gente também tem, do outro lado, um governo que ainda não teve condições de dizer de uma maneira assertiva que a agenda é essa. Ô, Jussara, você acha que essa eminente condenação e prisão do Bolsonaro até o final do ano, ela vai piorar esse cenário de paralisia do Congresso, porque vai gerar, muito provavelmente, um acirramento, um tensionamento, talvez a oposição que está conseguindo angariar apoio para o projeto da anistia, tendo isso como uma pauta própria? De que maneira você calcula que o julgamento, né, a denúncia deve ser recebida aí no dia 25 de março, vai piorar esse cenário de paralisia? Olha, Caio, eu acredito sim que essa questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, a sua possível condenação, ela tem um impacto ali na atividade no Congresso, mas eu sinto também que com a proximidade das eleições, proximidade de 2026, quando o cenário começa a ficar, começa a ter uma divisão, os partidos olhando aí já para 2026, a aprovação do governo, no caso o desgaste do governo, começa a entrar nessa conta também da relação do Congresso. Então, eu imagino que são 2 fatores que devem pautar ali a dinâmica do Congresso, em especial da Câmara, nos próximos meses. Hoje, mais cedo, eu conversei com o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, que ele tem um ponto. Ele diz o seguinte, que ele está avaliando já apresentar um requerimento de urgência para o PL da anistia já na próxima semana. E como você bem disse, ele fazendo isso com cálculos que ele tem. Primeiro que esse final de semana é um final de semana de manifestação que foi convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem 2 motes. Primeiro, a crítica ao governo Lula, claro, fazer toda a pauta, vai explorar muito a questão do custo de vida da população brasileira e a outra pauta, e talvez a principal dela, é a anistia. Então, o que eles esperam, qual que é a expectativa deles? É que a partir do movimento da rua, ele consiga ter força para fazer esse requerimento, lembrando que o cálculo do PL, que já tem pelo menos 250 votos. Nos últimos dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem conversado com presidentes dos partidos de centro que vem sinalizando um apoio ali para essa pauta do PL da anistia. Além disso, o que está faltando ali? Eles estão querendo chegar a 308 votos, dependendo ali de um aval do Republicanos, que é um partido importante. O ex-presidente já disse que quer falar com o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, para avançar com isso. Fato é que, de alguma forma, como você bem citou, essa questão toda do julgamento, a minha avaliação, a percepção que eu tenho aqui é que o país vai andar a reboque desse julgamento e, como você trouxe mais cedo aí, o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro espera que esse julgamento ocorra até setembro. Até lá, esses embates e esse atravancamento serão comuns. Ô, Léo, que cenário a gente pode traçar aqui nas próximas semanas? Essa agenda vai ser destravada ou vai ampliar essa paralisia? E, principalmente, na questão da agenda econômica, o que deve andar ou não daqui para frente? Olha, começando pela parte
mais fácil. A agenda econômica ela vai requerer muita atenção. E claro que por mais fácil, eu estou usando uma ironia, né? O orçamento ele tem muitas pontas soltas e tem muita gente dizendo que, na melhor das hipóteses, você vai precisar fazer um contingenciamento aí de 32 bilhões para você conseguir atingir a meta fiscal no final do ano. Além desse contingenciamento de 32 bilhões, e eu estou falando na melhor das hipóteses, a gente tem perto de 170 bilhões de previsão de receita que estão ligadas a receitas atípicas, né? de ideias, de políticas que precisam ser aprovadas. Além disso, o governo precisa achar um espaço fiscal para colocar o gás para todos, né? Uma nova política, e precisa achar espaço fiscal para colocar o pé de meia, que não está no orçamento. E, além disso, ele precisa achar um espaço fiscal com compensação, né, para colocar aí a desoneração do imposto de renda. A gente não tem números corretos, mas a gente está falando entre 25 e 45. Ou seja, assim, fazendo uma conta de padaria, né, a gente tem mais ou menos aí o governo tendo que achar 100 bilhões de reais para fechar uma conta para o ano que vem. Né? Para a gente ter uma noção do que é isso, é toda a quantidade de recursos discricionária, né, que o governo tem para gastar, aquilo que ele escolhe, onde ele coloca. Então, não é uma missão fácil. Né? A secretária, a nova ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que não tem na agenda desse ano corte de gastos, né? Ou seja, vai tentar investir em duas questões que são muito complicadas sempre. Primeiro, aumento de impostos e, segundo, gerenciamento do orçamento a partir de bloqueios. E tudo isso com um cenário de radicalização a partir desse julgamento. Eu não descarto para o futuro a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Não vendo a possibilidade de ser absolvido, enfim, ou num embaraço institucional muito grande, e chegar, inclusive, a internacionalizar essa crise pedindo asilo em algum lugar. Além disso, quem está sendo julgado também nesse processo é o próprio STF, né? Em função das muitas controvérsias que naturalmente vão ser colocadas no colo dele, inclusive como estratégia da defesa, mas também pelas grandes diferenças que esse caso tem em relação aos demais, a começar pela celeridade. Então, eu acho que a gente vai viver um período aí que combina radicalização com dificuldades econômicas, que nos traz um cenário muito desafiador.